Gostaria de chamar a Maria Isabel, que vai estar ministrando a palavra nessa noite para a gente. Vamos estar estendendo nossas mãos, fechando nossos olhos, fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento quero clamar a Ti, Jesus, te pedindo em favor da Maria Isabel, Senhor, que trará a mensagem, meu Deus, para nós essa noite, Senhor. Te peço, meu Deus, que não seja a Tua serva falando, mas sim o Teu Santo Espírito, Jesus. Purifica, meu Deus, a mente, o coração. Traga, meu Deus, para nós essa noite, meu Deus, aquilo que vem somente de Ti, meu Deus, um renovo espiritual. Que possamos, meu Deus, estar atentos, meu Deus, para receber a Tua mensagem. Coloca, meu Deus, em nossos corações, meu Deus, uma sede, uma fome, meu Deus, pela Tua palavra. Retira tudo aquilo que não provém de Ti, Jesus. Que possamos, meu Deus, estar abertos a ouvir a Tua voz, o Teu ensinamento, a Tua correção. Te peço, meu Deus, se faça presente nesta noite através da Tua palavra que será ministrada. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A paz, igreja. Esse é o terceiro point que a gente está tendo com a temática de glorificando a Deus no ordinário. E na palavra de hoje, o conteúdo que Deus colocou, no coração dos meus líderes para trazer foi falar sobre a questão da importância da comunhão. E o tema da palavra que Deus me deu é que ramos de uma mesma videira. Vamos abrir lá em João, no capítulo 15, versículo 5. Obrigada. Amém? A palavra diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A gente está no período da Páscoa, E uma coisa que todo mundo aqui sabe é que quando Jesus ele foi escolher as pessoas que iriam caminhar com ele e que iriam levar adiante a palavra, ele não escolheu somente uma pessoa. Ele escolheu 12 discípulos que foram os principais, mas diversas outras pessoas também escutaram da palavra dele e levaram adiante. E uma coisa que eu gostaria de trazer de reflexão é, imagina se Jesus tivesse escolhido somente um discípulo. Vocês acham que a mensagem da cruz e a mensagem do sacrifício dele teria chegado até hoje como chegou? Vocês acham que uma pessoa sozinha iria dar conta de vencer o sistema, assim como ele fez, ele sendo perfeito, mas um ser humano normal conseguiria fazer aquilo que ele fez, de sozinho levar a palavra? Pode se assentar. Provavelmente essa pessoa não conseguiria, com toda certeza, porque a pressão que a sociedade tem, que as outras pessoas têm sobre uma pessoa só, tentando fazer algo diferente, é muito grande. Então, muito provavelmente ela não conseguiria trazer isso adiante e chegar até hoje como chegou. Se a gente pesquisar o significado da palavra comunhão, o dicionário diz assim: a comunhão é a realização de algo em conjunto, a participação coletiva, comunidade, é a harmonia no modo de sentir, pensar, agir e identificar-se. Eu creio que todo mundo aqui conheça o movimento dos desigrejados. E para quem não conhece ou quem nunca ouviu falar, quando a gente pesquisa um pouco, esse movimento refere-se a pessoas que optam por viver a sua fé fora do contexto institucional da igreja, seja por discordância de como a igreja é gerenciada, ou pela busca por estudar de forma autônoma a palavra, ou pela praticidade digital, ou mesmo pela fuga do compromisso de uma comunidade. E a gente sabe que nos dias de hoje, para a gente encontrar uma palavra na internet é muito fácil. A gente quer ouvir um louvor, é só pesquisar e a gente consegue escutar. Então, o acesso à palavra, não é necessário que a gente venha à igreja para ter acesso a ele. Então, por que a comunhão é tão importante para a gente? Por que a gente precisa ter comunhão com as pessoas que têm a mesma fé que nós? Primeiramente, estar em comunhão com os irmãos é parte de estar em comunhão com Deus, já que cada um de nós faz parte do corpo de Cristo. Não dá para que
Por exemplo, se o cérebro estivesse desvinculado do resto do corpo, a gente não conseguiria executar nenhuma tarefa, porque a gente precisa que todos os nossos membros estejam ligados entre si. E quando Jesus fala que Ele é a videira e nós somos os ramos, a gente não pode ter uma videira que tenha um ramo separado do outro. Não tem como um ramo ficar longe do outro, ficar separado do outro, se eles estão na mesma videira. Não tem como ramos que são alimentados pelas mesmas raízes estarem dando frutos diferentes, estarem recebendo nutrientes diferentes, pois todos nós estamos firmados na mesma raiz. Quando a gente fala sobre a importância da comunhão, eu queria destacar algumas coisas principais. A primeira delas é a questão da presença. Quando a gente começa a caminhar com Deus, cada um de nós vai ter uma caminhada única, cada um de nós vai ter um testemunho único para contar, algo que é só nosso com Deus, experiências que Ele vai nos dar. Só que, por muitas vezes, a gente acaba se esquecendo que os desafios que a igreja enfrenta, quando a gente fala no contexto geral, muitas vezes são os mesmos. E as vitórias que a gente conquista também, muitas vezes, são as mesmas. Então, quando a gente vive de uma forma individualista, quando a gente não está em comunhão com os nossos irmãos, é muito fácil se esquecer de que eles também podem estar passando pela mesma coisa que a gente. E muitas vezes a gente pode estar pensando assim, esse desafio é só meu, essa luta é só minha. Mas quando a gente chegar para conversar com alguém que está na igreja, a gente vai perceber que é uma coisa mais comum do que parece, que outras pessoas vão ter conselhos para nos dar, vão ter direcionamentos para nos dar, porque às vezes elas já passaram por aquilo. E às vezes a gente vai agir, vai pensar e vai querer viver de uma forma que a gente queira levar aquilo sozinho, levar aquela luta, aquela batalha sozinho. Só que quando a gente vive em comunhão, a gente está disposto a compartilhar, a gente está disposto a deixar Deus usar outras pessoas para poder falar o nosso coração, para poder nos ajudar a passar por aquilo, para poder nos direcionar verdadeiramente. Quando muitas pessoas daqui da igreja mesmo, eu já vi muitos testemunhos de pessoas que admiram muito a nossa igreja por conta da questão das células, que gera uma comunhão muito maior dentro de uma igreja, porque não é só o vir aqui nos dias que tem culto, mas também se encontrar na casa de um irmão, conversar, discutir a palavra, e isso vai gerar uma comunhão que vai muito além de uma instituição. Porque quando a gente fala de igreja, a gente não pode ser só mais uma instituição social. A gente precisa ser realmente imagem de Cristo para todo aquele que nos vê lá fora. E estar em comunhão faz parte de ser imagem de Cristo. Ainda nessa questão da presença, a exortação também faz muita parte de estar em comunhão com os nossos irmãos, porque quando a gente vive sozinho, muitas vezes o Espírito Santo pode até falar com a gente sobre algum erro, só que às vezes a gente não vai ouvir, às vezes a gente não vai querer obedecer. Mas quando a gente está andando em conjunto com nossos irmãos, sempre vai ter alguém para te puxar de volta para os trilhos. Então sempre vai ter alguém para poder estar te ajudando a se direcionar. Alguém que, estando na fé, vai saber te corrigir com amor, com verdade. Alguém que vai te ajudar a não se perder no caminho. Lá no capítulo 5 de Tiago, nos versículos 19 e 20, diz assim: Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, quando a gente está andando com outras pessoas, é muito mais fácil a gente ser direcionado por Deus, porque Ele vai utilizar a vida daquelas pessoas para poder nos ajudar a andar no caminho certo. Teve um estudo que fizeram, não sei quando, mas que estavam pesquisando por que algumas pessoas preferem ficar sozinhas, preferem viver uma vida mais autônoma, não gostam de estar em conjunto ali, em contexto social. E claro que depende muito de personalidade também, mas quando a gente fala de viver de uma forma individual, é realmente viver sozinho mesmo, sem ninguém. E esse estudo mostrou que boa parte dos próprios brasileiros preferem viver assim e acham que vivem mais felizes assim. E alguns dos motivos que nesse estudo apresenta é pelo fato de que algumas pessoas, elas vão enxergar, sair com amigos, encontrar com pessoas, socializar como uma forma de distração para a vida delas, como uma forma de algo que está atrasando elas a evoluírem naquilo que elas querem fazer. E eu queria adicionar uma coisa a mais, que Deus falou no meu coração, é que muitas pessoas, quando elas preferem viver de forma individual, de forma que não querem se conectar com mais ninguém, elas estão fugindo da mudança.
Porque quando você anda com outras pessoas, não tem como a gente continuar do mesmo jeito. A gente vai aprender sempre com os outros. E ao aprender, a gente vai perceber que existem coisas em nós que precisam ser mudadas. E quando a gente vive sozinho, a gente não vai ter essa percepção, não vai ter essa mudança diária. E o Evangelho, ele se trata de mudanças, ele se trata de renúncias. Não tem como a gente chegar para Cristo e continuar do mesmo jeito que a gente está. Então, quando a gente anda com outras pessoas, principalmente que estão dentro da igreja, que estão buscando a Deus, a gente vai ser conflituado em várias coisas da nossa vida. Então, a gente vai ser puxado para mudar o tempo inteiro. Então, quando alguém busca viver longe disso, não ser confrontado e não querer realmente mudança para a sua vida, é muito mais fácil você fazer isso de uma forma sozinha, você não querer ninguém ao seu redor, porque aí você não vai ser confrontado pelas coisas que você sabe que você precisa mudar o tempo inteiro. Mas quando a gente vive o Evangelho de verdade, a gente sabe que isso é necessário. Então a gente precisa estar buscando melhorias, a gente precisa estar buscando a mudança. Então viver em comunhão com os nossos irmãos, viver em comunidade dentro da igreja, é também a gente estar buscando mudar e melhorar todos os dias. E as pessoas ao nosso redor vão ser caminhos para isso, vão ser aquelas pessoas que vão nos ajudar e vão nos direcionar para isso. Uma outra coisa também que faz a comunhão ser tão importante é a relação do fortalecimento da fé e do reino de Deus aqui na terra. Lá em Romanos 12, do versículo 4 ao 5, diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Cada membro tem uma função, e cada pessoa ela vai ter um dom, vai ter um talento, vai ter algo que ela é boa. Nós fomos criados, cada um com excessos e faltas. Então, existem coisas que a gente vai saber resolver, existem coisas que a gente vai saber fazer, e existem aquelas coisas que a gente não vai conseguir fazer por conta própria. Só que o fato de cada um de nós ser feito assim, é o que nos torna tão dependentes de Deus e tão dependentes uns dos outros. E Ele fez a gente para que a gente realmente busque uns nos outros melhorias, busque uns nos outros a ajuda e o apoio. Porque às vezes uma área da minha vida que eu consigo resolver bem, outra pessoa não consegue. E uma que eu não consigo resolver bem, outra pessoa consegue. Então, a gente pode se ajudar. E estar em comunhão permite isso. Porque se a gente quer levar a nossa caminhada cristã sem ajuda de ninguém, sem ninguém para nos ajudar ali naquele caminho, a gente às vezes vai passar por muito mais desafio do que seria necessário. Às vezes, apenas conversando com alguém, a gente já poderia ter conseguido resolver aquilo mais rápido, de uma forma mais fácil. Só que, ainda assim, a gente insiste muitas vezes em querer levar as coisas com a nossa própria força. E ser dependente de Deus é uma coisa que todo mundo sabe que é necessário no Evangelho, na vida com Cristo. Só que algo que muitas vezes a gente esquece é que ser dependente de Deus também significa depender do outro. Porque quando Deus ele coloca alguém na nossa vida, coloca alguém dentro da igreja, Ele está capacitando aquela pessoa para fazer algo ali dentro. E às vezes Ele colocou aquela pessoa ali exatamente para te ajudar naquele momento. E se a gente não confiar naquela pessoa, se a gente não realmente se deixar depender naquela pessoa, a gente vai estar negando depender de Deus. Porque Ele que fez aquilo. Ele que colocou aquelas pessoas na nossa vida. Então, que quando a gente pensar em independência, quando a gente pensar em se render totalmente a Cristo, a gente se lembre também de deixar o nosso irmão ajudar, de fazer parte da vida do outro e deixar que o outro faça parte da nossa vida também. Quando a gente fala da videira, ela, ao contrário de muitas outras árvores que crescem pelo tronco, ela cresce pelos seus ramos. Então, quando alguém planta uma videira, ela precisa colocar estacas ou cercas de arame para que ela cresça ao longo daquilo. E quando a gente fala isso no contexto de Jesus nos comparando a ramos dessa videira, quanto mais pessoas estiverem, serão mais ramos em uma videira. E mais lugares essa videira vai alcançar. E, ao mesmo tempo, quanto mais juntos esses ramos estiverem, mais fortalecida aquela videira vai estar para sustentar os seus frutos. Porque quanto mais juntos os ramos estão, mais forte é a estrutura daquela planta. Que assim seja com a igreja, que quanto mais unidos os membros estiverem, mais fácil vai ser de pregar o Evangelho, de fazer a vontade de Deus. Porque assim como a gente viu aqui sobre o significado de comunhão, é estar unidos no mesmo propósito, é estar fazendo a mesma coisa, é ter a mesma identidade em Cristo, é estar realmente seguindo aquilo que Deus mandou seguir, todo mundo de uma forma unida, de uma forma unificada. Não cada um pensando em uma coisa, não cada um planejando uma coisa, mas todos estando trabalhando em prol do reino de Deus.
com cada um com seus talentos, com seus dons, mas com o objetivo final sendo o mesmo. E quando a gente fala sobre a comunhão, como o mundo enxerga a igreja, quando a gente vê, por exemplo, um grupo, um grupo social que quer fazer alguma coisa, que tem alguma identidade lá, e a gente olha de fora. Se a gente vê desorganização, se a gente vê desunião dentro daquele grupo, ele vai passar muito pouca credibilidade. E para a igreja, a gente tem sempre que pensar na imagem que nós passamos para o mundo, pois somos imagens de Cristo. E estar em comunhão uns com os outros vai muito além de só aquilo que pode ser beneficial para cada um de nós. Também se trata de estarmos realmente passando uma imagem de Cristo para o mundo. Porque, como eu falei, a igreja ela não pode ser só mais uma instituição social. Ela não pode ser só mais um movimento. A igreja precisa ser realmente a imagem de Cristo sendo mostrada para o mundo. A igreja precisa realmente ser o caminho que as pessoas vão poder ver Cristo através de nós, para que elas se acheguem para perto dele, para que o Espírito Santo possa tocá-las cada vez mais. E quando a gente vive uma vida dentro da igreja, sem comunhão, quando a gente não está próximo dos outros, a gente acaba passando uma imagem de algo que não é concreto, algo que não é realmente unificado, algo que não faz tanto sentido assim seguir. Porque se os cristãos falam tanto de amor, mas dentro da própria igreja não é visto isso, fica contraditório para quem está vendo de fora. E estar em comunhão também é um ato de amor. Quando a gente vê sobre o sacrifício de Jesus, quando ele veio aqui à terra e morreu naquela cruz por nós, ele não estava pensando só nele mesmo, ele não estava pensando naquilo que seria melhor e mais fácil para ele. Ele estava pensando na igreja como um todo. Ele estava pensando em todos aqueles que seriam salvos por meio daquele sacrifício. Então, quando a gente fizer alguma coisa que a gente realmente tenha esse mesmo entendimento, de pensar em todos aqueles lá fora que podem ser também alcançados por Cristo, e viver em uma igreja unificada, viver em uma igreja que realmente leva os mesmos ideais, que leva a mesma palavra e que pensa da mesma forma, com um olhar voltado para o reino, com o alvo sendo Cristo, isso também é uma forma de amor ao próximo, isso é uma forma de amar aqueles que estão lá fora. Porque quando a gente vê, principalmente a geração de hoje, as pessoas lá fora elas estão desesperadas por qualquer grupo que dê para elas uma identidade ou uma sensação de pertencimento. Como se qualquer grupo que oferecesse para elas um propósito aqui nessa terra fosse automaticamente aquilo que elas querem ser, fosse automaticamente a identidade delas formada naquilo. E nós, como igreja, nós sabemos que qualquer movimento social, qualquer grupo que possa surgir nessa terra, nesse mundo, não é nem um pouco mais importante do que o reino de Deus, que é eterno. E sabendo disso, é nosso dever ser esse grupo que essas pessoas procuram, não porque a igreja é perfeita, não porque a igreja vai dar uma identidade para as pessoas, mas é porque na igreja é o único lugar onde eles vão poder encontrar aquele que pode dar uma identidade verdadeira para eles, aquele que pode dar um propósito de verdade para eles. Então, sendo nós cristãos, conhecendo nós a palavra, é nossa missão e nosso dever nos preocuparmos com aquilo que a vida do outro vai se tornar. Porque a gente conhece a eternidade, a gente conhece o mundo espiritual. E as pessoas que estão lá fora, muitas vezes não só não conhecem, mas muitas vezes conhecem e não acreditam. E a gente sabendo que isso é real, a gente conhecendo isso, vira nosso dever se preocupar com a eternidade do nosso próximo. Porque a gente sabe que existem dois caminhos, a gente sabe que existe um caminho de dor e sofrimento, e existe um caminho de vida e paz. E se a gente busca somente a nossa salvação, se a gente busca somente aquilo que é para nós, que é para que a gente viva uma eternidade de paz, isso não é amor com o próximo. A gente precisa se preocupar com a eternidade do outro também. A gente precisa se preocupar e não deixar que os outros estejam sendo levados para um caminho de morte sem saberem disso. A gente precisa alertar, a gente precisa avisar. E quando a igreja se torna um local onde as pessoas que vêm de fora veem em comunhão, veem em unidade, a igreja vira um local de acolhimento. As pessoas lá fora não vão olhar para a gente como se fosse apenas um grupo que está tentando colocar ideias na cabeça deles ou fazer lavagem cerebral neles, mas sim que realmente está querendo acolher, que realmente está querendo mostrar para eles aquele amor que a gente já compartilha aí no meio de nós. Porque a gente vive lendo a palavra, a gente vive estudando a palavra.
E quando mais a gente estuda, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente entende do amor dele. E o amor dele, ele é incondicional. E a gente sabe que, mesmo que a gente vivesse a nossa vida inteira tentando, a gente jamais conseguiria amar como ele ama. Só que aquilo que ele nos permite fazer, a forma como ele nos permite tocar as pessoas ao nosso redor, é muito importante, porque as pessoas, elas vão sentir o amor dele através de nós. Mesmo que a gente não consiga amar com a mesma intensidade, se através de nós essas pessoas forem buscar ele, já é mais que suficiente. E quando a gente vê, né, a gente entende que a comunhão é algo necessário. Quando nós somos cristãos e a gente realmente entende isso, a gente entende que não é só sobre ler a palavra, que não é só sobre vir no culto, mas realmente estar como uma família. Quando alguém aceita Jesus aqui na igreja, por exemplo, a gente fala para a pessoa virar para trás e falar que é a família nova que Deus te deu. Então, que a gente realmente viva todos os dias pensando nisso, tendo consciência de que é uma família e que não é só mais um grupo, que não é só mais um monte de gente se reunindo em um dia da semana para poder falar de um cara legal, mas sim uma família que está aqui buscando o mesmo objetivo, e esse objetivo é eterno. Então, todas as coisas que a gente fizerem aqui nessa terra, elas são passageiras, só que tudo que a gente fizer, se a gente estiver vivendo com Deus, vai apontar para uma eternidade. E isso é muito importante, a gente precisa viver com essa mentalidade. Quando nós deixamos que o inimigo nos distancie das pessoas da igreja, nos distancie das pessoas que compartilham a mesma fé que a gente, nós estamos abrindo muita brecha para que o inimigo ele coloque pessoas que não são da igreja na nossa vida. Pessoas que vão nos levar para o caminho errado. Porque se a gente tem uma amizade dentro da igreja e a gente está conversando com aquela pessoa e depois a gente vai conversar com alguém que é do mundo, a gente percebe a diferença gigantesca que é o tipo de conversa, a postura, a forma de falar, a forma de agir. Tudo isso é diferente. Só que quando a gente deixa de viver essa comunhão dentro da igreja e começa a viver em comunhão com o mundo, em comunhão com as pessoas do mundo, a gente vai acabando ficando anestesiado com aquilo. A gente acaba achando que aquilo que está acontecendo lá fora é normal. E, por muitas vezes, se a gente viver num ambiente em que as pessoas, nenhuma delas conhece a nossa fé, nenhuma delas entende aquilo que Jesus fez e nenhuma delas tem interesse em entender, a gente vai acabar se afastando de Deus de uma forma que vai ficar cada vez mais difícil da gente voltar. Porque quanto mais a gente se afasta, mais longe a gente vai ficando e mais difícil fica para a gente tomar a decisão de voltar. Ele vai continuar lá esperando, mas a decisão tem que vir de nós. Ele respeita a nossa opinião, ele respeita a nossa decisão. E por saber que a comunhão é necessária, por saber que a gente precisa realmente estar juntos uns com os outros, qual que seria a nossa função? Com relação à comunhão, não só nossa, mas das outras pessoas ao nosso redor. Como eu falei no início, esse movimento dos desigrejados, ele tem vários motivos, né? Que as pessoas querem sair da igreja e buscar a palavra nas suas casas, por conta própria. Seja por desvínculo, querer desvincular de uma instituição, querer discordar de líderes, discordar da forma como é gerenciado. Mas uma das coisas também que afasta muito as pessoas da igreja é a falta de comunhão. Porque nós, como cristãos, nós precisamos demonstrar esse amor de Deus para as pessoas que chegaram agora, para as pessoas que estão se aproximando. E muitas vezes a gente acaba deixando alguma coisa passar batido, sabe? A gente não presta tanta atenção quanto deveria. A gente não tem aquele olhar atento. Só que quando a gente deixa de demonstrar realmente essa importância com as outras pessoas, isso muitas vezes vai afastar elas da igreja. E nós que estamos aqui, nós sabemos que a gente não pode deixar de vir na igreja por conta das pessoas, mas às vezes alguém que acabou de chegar na fé ainda não tem esse entendimento. E isso vai ser suficiente para tirar ela do caminho de Deus na mesma hora. Então, quando a gente pensa em pessoas novas chegando, o acolhimento é tão importante por causa disso, porque demonstra a importância de trazer a pessoa para perto, de fazer com que aquela comunhão chegue na vida daquela pessoa também. Então, quando a gente deixa de chamar, quando a gente deixa de aproximar, quando a gente deixa de buscar conhecer a vida daquelas pessoas que estão chegando, de realmente tentar entender aquilo que está se passando na vida dela, como ela chegou até a igreja, tudo isso acaba gerando um sentimento de desapego, um sentimento de que aquela pessoa não pertence ao grupo, não pertence ao que está acontecendo aqui dentro. E muitas vezes a gente vê
os influencers, as pessoas que estão aí nas redes sociais e se preocupam muito com números, com os números das suas redes sociais, com os números de seguidores que eles têm, com os números de curtidas que eles têm. Só que a igreja, ela não é um lugar de se preocupar com números. A igreja é lugar de se preocupar com almas, sejam elas 1 ou 1 milhão. E cada nova alma que entrar nessa igreja, que entrar em qualquer igreja, que começar a seguir a Deus, que a gente vê que realmente está querendo seguir esse caminho, é importante. E é completamente necessária para o reino de Deus. Porque Ele traz aqueles que Ele sabe que vão ser realmente aqueles que vão ser fiéis, aqueles que vão continuar no caminho dEle. Ele vai fazer de tudo para que aquela pessoa continue naquele caminho. Ele vai fazer de tudo para que aquela pessoa realmente se firme e crie raízes nele. E nós estamos incluídos nessa missão. Porque quando a gente se dispõe para poder falar de Deus, quando a gente se dispõe para poder pregar a palavra, para falar do Evangelho, tudo isso é importante, tudo isso vai levar a palavra de Deus para essas pessoas que estão lá fora. Só que quando a gente pensa no contexto dentro da igreja, existem muitas pessoas que estão adoecendo e outras pessoas que se assentam do lado delas todo domingo não sabem disso. Então, é muito importante que a gente busque realmente se conectar com as pessoas da nossa comunidade. Que a gente busque realmente entender a história de vida daquelas pessoas. Que a gente busque entender qual é o testemunho de vida daquela pessoa. O que eu posso aprender com aquela pessoa. É lógico que existem pessoas que a gente vai ser mais próximo, que a gente vai conversar mais. Não tem como a gente ser melhor amigo de todo mundo. Mas quando a gente pensa no sentido de fazer parte realmente da vida daquela pessoa, uma oração, um abraço, chegar para a pessoa e perguntar como está o dia dela, tudo isso já é mais que suficiente às vezes. Então, por muitas vezes, há um tempo, quando eu vinha no Point, às vezes eu saía rápido para ir embora e acabava não falando com ninguém, não acabava nem conseguindo despedir de ninguém. Só que aí eu estava parando para pensar nisso, né, e perceber isso. E é muito engraçado, porque muitas vezes a gente faz isso, muitas vezes a gente age assim, e às vezes as pessoas nem sabem que a gente estava no culto. Às vezes as pessoas nem sabem que a gente foi, que a gente estava lá. Então, buscar criar essa conexão, buscar criar realmente esse sentimento de família mesmo. Isso é muito importante, porque isso faz com que a gente continue firme na nossa caminhada. Isso atrai as pessoas para mais perto de Jesus. E quando a gente busca entender isso, a gente tem que estar ciente de que a nossa comunhão própria com as outras pessoas é, sim, extremamente importante. A gente precisa estar buscando se conectar com todo mundo. Mas a gente também precisa se preocupar com os outros. A gente também precisa se preocupar com aquela pessoa que às vezes é mais tímida e não vai conseguir se enturmar. Com aquela pessoa que às vezes não consegue chegar para conversar. Mas a gente precisa se preocupar no sentido de tentar incluir. E não tentar incluir só para falar que fez, mas eu tentar incluir verdadeiramente por compaixão aquela pessoa, por compaixão e por realmente sentir e saber que aquela pessoa é importante no reino de Deus, que aquela pessoa tem importância para Deus e que, às vezes, aquilo que está faltando para que ela realmente desista de ficar na igreja, desista de estar ali no caminho de Deus, é ela não encontrar ninguém que puxe ela para aquilo, é ela não encontrar ninguém que realmente ajude ela a se manter firme lá dentro. Então, que a gente realmente tome essa responsabilidade para cima de cada um de nós. Que a gente realmente pegue isso para nós como algo que se torne natural com o tempo, sabe? De realmente buscar tentar incluir todo mundo, buscar tentar trazer as pessoas para mais perto, buscar tentar conhecer as pessoas cada vez mais. Porque é muito importante isso, é muito importante a gente não deixar só... a pessoa aceitou Jesus e começou a vir aqui na igreja e pronto, agora deixa ela se resolver com a vida dela. Não, quando a gente fala que a pessoa ganhou uma família, a gente precisa agir como família, a gente precisa estar lá para aquela pessoa quando ela precisar. E às vezes dentro de uma mesma família, a gente vê lá pessoas que não se falam, pessoas que não conversam, pessoas que passam anos com raiva uns dos outros, só que aqui nós somos todos cristãos, nós somos todas pessoas que seguem os princípios de Cristo. E viver esse tipo de vida não cabe a nós. A gente sabe que as pessoas vão errar. E algo que é óbvio, mas que a gente se esquece o tempo inteiro, é que quando a gente se relaciona com pessoas, a gente está se deixando disponível a ser machucado às vezes. Só que muitas pessoas, elas desistem de ter uma comunhão com a igreja, desistem de ter
uma vida ali dentro da igreja que se relacione com as outras pessoas por conta de algo que aconteceu há muito tempo. E existem muitas pessoas que ainda ficam lá guardando aquilo e se segurando por aquilo e não querem mais se conectar com ninguém, não querem mais fazer amizade com ninguém, não querem mais começar a conversar, participar das coisas da igreja por causa disso, por conta de desavenças que aconteceram. Só que nós, como cristãos, nós precisamos nos policiar sempre para que a gente não deixe que coisas pequenas afetem a nossa vida com Deus. E a nossa vida com Deus, ela também trata da nossa vida com o próximo. Então, que de verdade, sabe, a gente se preocupe mesmo, não só naquilo que nós estamos passando, não só naquilo que nossa vida com Deus está sendo, mas também naquilo que a vida do outro está sendo, também naquilo que o outro está passando. Quando a gente vier para algum evento, quando a gente vier para alguma conferência, algum culto, quando a gente ouvir algum pedido de oração de alguém, que a gente realmente se disponibilize para poder estar fazendo parte daquilo, para que a gente realmente esteja buscando ser parte daquilo que está acontecendo. Não só por vir, não só por participar, não só por estar aqui no dia e receber uma palavra, mas também para realmente se conectar com as pessoas, porque quando a gente se conecta com os outros, a gente está se conectando com Deus. Nós somos ramos de uma mesma videira, nós somos alimentados pela mesma raiz e nós somos cuidados pelo mesmo agricultor. Não tem como a gente viver de uma forma separada, não tem como a gente deixar a comunhão de lado, não tem como a gente seguir uma vida onde a gente apenas vem na igreja para poder ouvir a palavra e depois vai embora e depois no próximo culto volta a mesma coisa e vai embora e não se relaciona com a igreja e não faz parte das coisas da igreja. Porque quando a gente se dispõe para fazer isso, quando a gente realmente busca estar fazendo parte daquilo, a gente está realmente exercendo aquilo que é comunhão. A gente está realmente sendo ramos dessa videira. Porque senão a gente vai querer viver separadamente de todo mundo e se a gente fizer isso, a gente não está mais em conjunto com a videira. Se a gente se desvincula da videira, um ramo que se desvincula da videira, ele morre. Não tem como continuar tendo vida ali. Então, quando a gente pensar uns nos outros, quando a gente pensar nas pessoas que estão conosco, nas pessoas que estão no mesmo lugar que a gente, no mesmo ambiente, compartilhando a mesma fé, compartilhando a mesma palavra, que a gente possa realmente enxergar família, que a gente possa realmente enxergar pessoas que estão ali dispostas para fazerem parte da nossa vida, pessoas que estão ali dispostas para poder nos ensinar coisas e também aprender coisas com a gente. Quando a gente vê a forma que o movimento dos desigrejados está crescendo, é muito triste olhar isso, porque a gente entende que é algo que está afastando as pessoas de viver na igreja, de estar na igreja, porque isso é algo que o mundo inteiro vê. Quanto mais cresce, mais ganha atenção. Então, todas as outras pessoas vão ver aquilo. E isso faz com que a imagem do cristianismo, ela se torne algo que é uma religião seguida por várias pessoas que estão separadas entre si, que não querem saber umas das outras, que não estão seguindo uma mesma coisa, mas que só se denominam assim porque acreditam em Cristo e leem a Bíblia, mas que não estão realmente seguindo o mesmo propósito, que não estão realmente debaixo de um mesmo direcionamento, que não estão realmente vivendo a mesma vida, que busca realmente estar com Deus, que busca realmente fazer parte do reino de Deus. E a gente entendendo que a nossa vida aqui na Terra, ela tem um propósito e ela tem um motivo de nós estarmos aqui, a gente tem que tomar sobre si tudo aquilo que Jesus mandar a gente fazer, tudo aquilo que Ele deixar para a gente precisa fazer, a gente precisa estar disposto para fazer aquilo, a gente precisa estar disposto para deixar que Ele nos direcione, que Ele nos guie e que a gente realmente seja dependente da palavra dEle. E quando a gente faz isso, Ele vai nos colocar em situações que às vezes a gente não vai querer fazer, às vezes a gente não vai querer participar, às vezes a gente não vai querer abrir mão de alguma coisa, às vezes a gente não vai querer deixar o nosso momento de lazer ali para poder ajudar o próximo, para poder estar disponível para o irmão. E às vezes a preguiça vai bater, às vezes a gente vai estar desanimado, vai estar corrido. Só que se a gente se disponibilizar, se a gente se esforçar, e se a gente realmente deixar que Deus conduza o nosso dia, deixar que Deus conduza a nossa rotina e deixar que Ele realmente faça através de nós a vontade dEle, a gente vai fazer com que a palavra dEle venha ser recebida pelas outras pessoas de uma forma que vai fazer com que elas entendam isso, vai fazer com que elas se sintam o amor dEle, com que elas entendam o que Ele quer dizer,
quando ele enviou Jesus para aquela cruz. Porque a gente comemora a Páscoa e a gente está comemorando a ressurreição, a gente está comemorando o sacrifício que foi feito por nós. E o tanto de pessoas que a gente vê que já se esqueceram completamente do significado da Páscoa, que acham que é realmente só para descansar e comer chocolate, isso é uma coisa que deveria realmente queimar no nosso coração e deixar com que a gente ficasse realmente tristes olhando aquilo. Que a gente sentisse compaixão de verdade pelas pessoas e pensasse, nossa, o que a gente pode fazer para trazer essas pessoas para perto? O que a gente pode fazer para que essas pessoas realmente sintam o amor de Deus e entendam o sacrifício que foi feito? Então, a gente tem realmente que tomar essa responsabilidade para nós. Quando falamos da comunhão, também existe pessoas que escolhem a comunhão com o mundo, escolhem estar com o mundo, escolhem viver com o mundo. E a palavra de Deus fala que aquele que vive com o mundo não vive com Deus. Não tem como você viver com os dois ao mesmo tempo. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. E então, toda vez que a gente pensar em estar com pessoas que não são da igreja, estar com pessoas que não entendem os caminhos do Senhor, não têm a mesma fé que a gente sempre vá com o pensamento e o direcionamento de que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores, a gente não deve fazer parte das más conversações, porque nós como igreja somos santos e separados. Então, viver comunhão com o mundo é algo que vai nos afastar de Deus, que vai nos tirar da presença dele. Então, quando a gente for lá para fora, quando a gente estiver lá no meio daquelas pessoas e ver tudo aquilo que eles estão fazendo, e a gente sabe que é errado, a gente sabe que vai contra a palavra de Deus, que a gente se lembre de que a gente está naquele local por dois motivos. Ou é para que a gente transforme a mesa, ou é para a gente sair de lá. Não tem como a gente ficar no mesmo ambiente onde as pessoas estão difamando tudo aquilo que a palavra fala, onde as pessoas estão tendo várias conversas que não cabem aquilo que Deus quer que a gente fale, que a gente converse, que a gente espalhe para as outras pessoas, e a gente continuar naquela roda, deixar aquilo ali continuar daquele jeito. A gente, como cristãos, a gente precisa trazer transformação ali naquele local. A gente precisa estar lá para poder trazer a palavra de Deus e realmente fazer com que aquilo ali seja mudado, com que aquilo ali seja transformado. E quando isso não acontecer, a gente precisa orar para Deus e pedir realmente direcionamento dele para que se realmente é para a gente sair dali ou se é para a gente insistir. Porque muitas vezes, se a gente continuar insistindo naquele lugar, aquilo vai afastar a gente de Deus. Aquilo vai tirar a gente do caminho dele. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente deixa se tornar rotina na nossa vida. Aquilo que a gente deixa se tornar algo diário, algo que a gente faz no automático, algo que a gente está ali só por estar. Mas que a gente realmente preste atenção e tenha intencionalidade em tudo que a gente faz. Tenha intencionalidade com as pessoas que a gente conversa, com o tipo de conversa que a gente tem. Jesus, ele não fazia nada à toa. Na palavra de abertura, Isabela falou sobre a mulher samaritana. Ele não mudou o caminho à toa. Ele não parou ali naquele poço à toa. Ele tinha intencionalidade. Ele poderia, se fosse uma pessoa do mundo, se fosse uma pessoa que não está seguindo a Deus, não está querendo nada, se ele tivesse sentado ali por acaso, ele poderia nem falar com aquela mulher. Ou se ele falasse, ele poderia acabar falando algo que fosse ofensivo por conta da diferença de cultura. Só que Jesus, sendo Jesus, ele é intencional e ele faz tudo o que ele faz com um propósito. Então, quando a gente busca ser mais parecido com ele, a gente precisa também ser intencional. A gente precisa também estar pensando em tudo aquilo que a gente for fazer durante o nosso dia, não deixar com que as coisas se tornem automáticas, não deixar com que as coisas se tornem apenas parte de uma rotina, porque quando isso acontece, a gente acaba se esquecendo de que a gente vive com um propósito, a gente acaba se esquecendo de que o que a gente faz no nosso dia a dia pode impactar a vida de outras pessoas de uma forma positiva ou negativa. Então, às vezes, quando a gente se assenta com alguém e a gente vê que aquela pessoa ali está num caminho errado, está num caminho completamente desviado da palavra, e a gente não fala nada, e a gente não busca demonstrar, seja por meio de ações, seja por meio de palavras, se a gente tiver a oportunidade, que aquilo ali está errado, que a gente discorda, que a gente tem um caminho melhor, que é em Deus, que é em Jesus. Se a gente não fizer isso, talvez a gente pode estar tirando aquela chance que aquela pessoa tinha de ter uma transformação ali naquele momento, de ter uma mudança de pensamento ali naquela hora. Então, quando a gente pensar em ter comunhão, que a gente realmente busque comunhão com o povo de Deus, que a gente busque comunhão com o Senhor e não com o mundo.
que a gente venha estar realmente distante do mundo, distante dos ideais que esse mundo propaga. Porque a gente está aqui, mas a gente não é daqui. A gente está aqui, mas a gente não pode se conformar com as coisas dessa terra. A gente não pode se conformar com as coisas que as pessoas dessa terra fazem. A gente precisa trazer transformação. A gente precisa trazer mudança. Mas para isso acontecer, a gente precisa primeiramente ser transformado. E uma das formas da gente ser transformado é estando no meio de pessoas que também estão querendo ser transformadas. Então, quando a gente pensar em falar de Deus para outras pessoas, em estar vivendo no meio de pessoas que não são cristãs, de pessoas que não conhecem o Evangelho e que não estão andando nos caminhos dele, quando a gente pensar em ir para aqueles lugares, em falar com essas pessoas, que a gente tenha consciência de que primeiro a gente foi transformado, de que primeiro a gente entendeu aquilo que Deus quis falar com a gente. Porque não adianta nada a gente tentar derramar de um copo vazio. A gente precisa primeiramente ser mudado, a gente precisa primeiramente ter aquilo que Jesus tem para o nosso coração realmente encravados no fundo do nosso ser, no fundo da nossa alma, para que a gente não se esqueça em momento nenhum do que Ele chamou a gente para fazer. A gente precisa ser influenciador e não influenciado, porque é muito fácil no mundo de hoje a gente deixar que as pessoas no mundo, elas ditem aquilo que a gente é, ditem aquilo que a gente tem que fazer, ditem aquilo que a gente é bom, que a gente é ruim, as nossas qualidades e os nossos defeitos. As redes sociais fazem isso o tempo inteiro, pessoas ao nosso redor vão fazer isso o tempo inteiro. Só que aqueles que estão realmente firmados na palavra de Deus, eles precisam ter a sua identidade e a sua convicção nessa palavra. E enquanto o mundo está por aí procurando grupos que reafirmem a identidade deles em coisas passageiras, em sentimentos, em valores terrenos, em ações, a gente precisa ter convicção de que a nossa identidade é firmada em Deus. E quando a gente caminha com outras pessoas, a gente entende isso de uma forma que vai vir transformação e ensinamento para a gente todos os dias. Sempre que a gente... É muito engraçado, sempre que eu sento para conversar com alguém daqui da igreja, é algo muito bom, é algo tão bom, porque a gente começa a conversar e qualquer assunto leva a palavra. Qualquer assunto vai chegar na palavra de Deus. Não importa o que a gente possa estar falando, a gente vai terminar conversando sobre a palavra de Deus. E isso é lindo, porque mostra o quanto que quando as pessoas estão andando no mesmo caminho, andando no mesmo trajeto, com rumo realmente à eternidade, essas pessoas vão ajudando umas às outras e moldando o pensamento uma da outra para ficar cada vez mais parecido com o de Cristo. Porque a gente está buscando a mesma coisa, a gente está querendo a mesma coisa, a gente está querendo ser mais parecido com Jesus. Então, se a gente andar com outras pessoas que também querem isso, qualquer coisa que a gente for fazer, ou que a outra pessoa fizer, a gente vai saber que é algo que Deus está querendo mudar na gente, transformar na gente, ou algo que Ele está querendo mudar naquela pessoa e transformar naquela pessoa. Porque a gente sabe que os dois estão buscando a mesma coisa, a gente sabe que os dois estão no mesmo caminho. Então, que verdadeiramente a gente viva a nossa vida em comunhão com a igreja, em comunhão com as pessoas que estão buscando a Deus, em comunhão com Deus, e não em comunhão com o mundo, não em comunhão com os ideais dessa terra. Que a gente fuja da aparência do mal, que sempre que a gente estiver em algum ambiente, a gente estiver em algum local, em que a gente sabe que a gente não vai conseguir mudar o que está acontecendo ali, que a gente fuja da aparência do mal mesmo. Deus não mandou a gente lutar contra o pecado, Ele mandou a gente lutar contra o inimigo do pecado, Ele mandou a gente fugir. Então, quando a gente estiver diante da aparência do mal, que a gente saia daquilo, que a gente não deixe que o inimigo brinque com a gente, brinque com a nossa salvação. Porque quando a gente deixa isso acontecer, a gente está abrindo brecha para que ele, pouco em pouco, esteja tirando a gente do caminho de Deus. Nós sabemos que a gente vive em uma mentalidade de guerra, porque a gente está em uma guerra espiritual o tempo inteiro. Então, que a gente viva realmente tendo consciência disso. Não tem como um exército ganhar uma guerra se os soldados dentro dele estiverem totalmente desalinhados, não quererem trabalhar uns com os outros, não quiserem estar juntos uns dos outros. Então, que de verdade a gente venha estar se alinhando, a gente venha estar andando em conjunto, a gente não deixe que o inimigo separe a igreja, que a gente não deixe que o inimigo coloque na nossa cabeça que, mas fulano de tal não gosta de mim, mas fulano de tal fez isso, fez aquilo, mas que a gente realmente faça com que a nossa mente esteja realmente blindada desse tipo de coisa, desse tipo de pensamento, para que a gente consiga viver uma vida em comunidade, uma vida em harmonia uns com os outros. Porque Deus, Ele não quer que os filhos dele vivam separados. Deus, Ele não quer que a gente seja que nem filhos que brigam pela herança. Ele não quer que a gente seja assim. Ele quer que a gente seja realmente filhos que compartilham essa herança. E se Ele chamou a gente para ser uma família em Cristo, que a gente ser realmente filhos dele, adotados por Ele,
que a gente realmente venha estar agindo como tal, que a gente realmente venha estar vivendo com esse entendimento, vivendo com essa percepção. E que em nome de Jesus, Ele venha estar moldando nossa mente, moldando nosso coração, para que a gente esteja atento para isso todo momento, para que a gente esteja atento a pessoas que estão chegando na igreja, a pessoas que estão ao nosso redor, que a gente venha realmente pedir a Deus todos os dias para nos dar compaixão, para nos dar um olhar atento para os nossos irmãos aqui dentro da igreja, para que a gente esteja disponível para ajudar, para que a gente esteja disponível para estar presente, e que a gente realmente venha estar buscando fazer parte da vida das pessoas, que a gente esteja buscando realmente entender quais são as dificuldades daquela pessoa, como eu posso ajudar, como a gente pode fazer a diferença na vida dela, porque muitas das vezes as pessoas estão precisando disso. Então, quando a gente vive a nossa vida individualmente, a gente não vai pensar nisso, a gente não vai perceber isso. Mas quando a gente busca viver em comunhão, isso vai ser algo que vai ser fundamentado realmente na nossa vida, que vai ser fundamentado realmente naquilo que a gente fizer todos os dias. Então, todos os pensamentos que a gente tiver, todas as ações que a gente tomar, a gente vai também pensar no próximo, a gente vai também pensar nas pessoas ao nosso redor. E muitas vezes a gente pensa no próximo só como as pessoas que estão fora da igreja, aquele próximo que precisa ser alcançado, aquele próximo que não conhece a palavra. Mas o próximo é, primeiramente, o próximo que está próximo de verdade. Aquele que está do nosso lado, aquele que realmente está ali conosco, que a gente encontra sempre que a gente vem para a igreja, que senta perto, que conversa. Então, que a gente realmente venha dar valor a isso, que a gente realmente venha dar valor a esses momentos, aos eventos, às conferências, aos cultos, que tudo isso realmente venha ser algo significativo para nós, porque a gente entenda que não é só um momento ali de chegar na igreja, sentar, ouvir e depois ir embora, mas que realmente é um momento de se conectar com pessoas, de se conectar com outras almas, e que quando a gente chegar lá no céu, que a gente realmente tenha vontade de encontrar essas pessoas lá. Porque quando a gente vive com esse pensamento de que eu quero chegar na eternidade e encontrar todo mundo lá, a gente vai viver aqui na Terra com esse pensamento também. Então a gente vai buscar fazer com que as nossas ações do dia a dia estejam em conjunto com esse pensamento, estejam seguindo em linha com essa mentalidade. Então, que realmente a igreja não se preocupe com somente... As pessoas não se preocupem com somente si, com somente aquilo que nós precisamos fazer para a nossa salvação, mas também se preocupamos com as pessoas ao nosso redor, com a salvação daqueles que estão ao nosso redor. E que, de verdade, a gente tenha uma mentalidade diferente da do mundo, que é individualista e que acha que viver sozinho é melhor, torna a pessoa mais feliz, faz com que a pessoa cresça mais, ou faz com que a pessoa, ela se desenvolva mais, ou ela consiga trabalhar melhor, ou consiga estudar melhor. Que a gente tenha um pensamento diferente disso. Que a gente tenha consciência de que Deus criou a gente para viver em comunidade. Que Deus criou a gente para viver juntos uns com os outros. E que Ele criou a gente para que a gente esteja realmente sendo suporte uns dos outros. Quando a palavra fala no versículo de Romanos, quando a palavra fala que individualmente somos membros uns dos outros, lá em Romanos 4:5, também está dizendo sobre a relação das pessoas umas com as outras, que nós realmente somos membros uns dos outros, somos um corpo de Cristo. Então a gente precisa realmente ter essa consciência de que somos um corpo de Cristo e de que a gente precisa viver com esse entendimento de que cada um tem a sua função, mas que sozinho ninguém consegue operar nada. Sozinho ninguém vai conseguir levar a palavra de Deus adiante. A gente precisa realmente estar em conjunto, a gente precisa realmente estar direcionados para o mesmo propósito. E é isso. Amém, Pai. Eu gostaria de orar para finalizar. Então, só para finalizar a palavra, porque isso é algo que é muito sério, sabe? A comunhão ela é algo que é muito importante e muitas vezes a gente deixa passar batido. Então, que de verdade a gente se comprometa com essa comunhão, que a gente se comprometa de verdade em fazer parte uns das vidas dos outros. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigada por esse dia, obrigada pela Tua palavra e obrigada pelos Teus ensinamentos, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fez, Pai, para vivermos em conjunto, Pai, porque juntos nós somos Teu corpo, nós somos a Tua igreja, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai, que a gente viva uma vida realmente que não seja individualista, Pai. Que a gente não tenha a mesma mentalidade do mundo, Pai. Que acha que viver sozinho é sinônimo de felicidade, mas que a gente realmente, Senhor, esteja vivendo uma vida que demonstra o Teu amor em tudo que a gente fizer, que demonstra a Tua compaixão, a Tua comunhão. E aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai, de que nós vivemos uns com os outros e precisamos uns dos outros, Pai. E nós precisamos uns dos outros para poder crescer em Ti. Que a gente realmente busque essa comunhão, Pai. Que a gente realmente venha estar entendendo a necessidade dela, Pai. E que as pessoas no mundo estejam olhando para a igreja, não como uma instituição com várias pessoas, mas sim como um corpo de Cristo, em uma unidade, em uma comunidade, que anda debaixo dos mesmos princípios, que anda debaixo do mesmo direcionamento e que segue tudo aquilo que o nosso cabeça fala, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.